Boa tarde, gente. A gente vai iniciar um próximo painel agora. Nesse painel, a gente tem a honra de escutar diretamente da professora Márcia Castro, que é professora-chefe do Departamento de Saúde Global e População da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, diretora do Programa de Estudos Brasileiros do Centro David Rockefeller para Estados Latino-Americanos da Universidade de Harvard, professor associado do Centro de Meio Ambiente da Universidade de Harvard, integrante do corpo docente do Centro de Estudos de População e Desenvolvimento de Harvard. Sua pesquisa se concentra no desenvolvimento e uso de abordagens multidisciplinares para identificar os determinantes da transmissão de doenças infecciosas em diferentes contextos ecológicos, com o objetivo de orientar políticas de controle. Ela possui mais de 20 anos de experiência em pesquisa na Amazônia brasileira, com ampla atuação em levantamentos domiciliares e profundo conhecimento da cultura local. Além disso, tem mais de 15 anos de colaboração com pesquisadores brasileiros, secretarias de saúde e o Ministério da Saúde, especialmente em temas relacionados a doenças infecciosas. A professora Márcia será entrevistada pela Sara Borges, natural de Goiânia, que atualmente cursa seu último ano de graduação em psicologia em Harvard, e ano que vem a Sara iniciará um mestrado com foco em psicologia clínica e saúde pública em Cambridge, na Inglaterra. Sara, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Obrigada. Professora Márcia, é uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Agora que eu estou prestes a formar, me vem à mente momentos das minhas primeiras semanas aqui no campus. E foram nessas primeiras semanas que eu te conheci pela primeira vez, porque já te admirava à distância, então foi a primeira vez presencialmente. Inclusive foi no evento do Dr. Class, né, que é um grande apoiador da conferência. E desde esse primeiro momento até hoje, eu venho testemunhando o grande papel de liderança que você exerce na comunidade brasileira aqui em Boston, seja organizando ou liderando muitos dos eventos da comunidade acadêmica e mostrando para a gente que referência não é só quem chega longe, mas também quem faz questão de estar por perto. Então, hoje, na minha quarta e última Brasil Conference como estudante, é realmente uma honra poder conduzir essa conversa com alguém que é não só uma das maiores referências em saúde pública no mundo, mas também uma grande referência do Brasil em Harvard e de Harvard no Brasil. Então, para a gente começar, professora, eu queria que você nos contasse quem que era a Márcia Castro antes de tudo isso, de onde você vem e quais foram as grandes decisões e coincidências que te trouxeram até aqui. Bom, obrigada, Sara. Então, eu sou carioca, cresci no Rio de Janeiro. Eu sempre estudei em colégio público no Rio de Janeiro, fiz faculdade na UERJ, também pública. E, assim, fazendo um esforço danado, meus pais pagaram um curso de inglês para a gente, que fez toda a diferença, e eu sou grata até hoje por isso. Eu fiz estatística na UERJ, e na estatística eu descobri a demografia, que é uma coisa que eu sou totalmente apaixonada. Eu trabalhei há mais de 10 anos na Dataprev, que é a empresa de processamento de dados na Previdência. Eu, às vezes, ficava mais em Brasília do que no Rio, por conta disso. E na Dataprev eu me via combinando estatística com demografia, analisando sustentabilidade do sistema. Trabalhei muito com envelhecimento populacional por causa disso e resolvi fazer um mestrado. Mas nessa época não tinha mestrado em demografia no Rio. Tinha em 2 locais. Tinha em Belo Horizonte, na UFMG, e tinha em Campinas. Só que Campinas era muito foco em sociologia e em Belo Horizonte era foco em metodologia, que era o que eu queria. Bom, na época, o meu gerente na Dataprev era uma pessoa que tinha feito doutorado fora, em Berkeley, e eu tive uma conversa com ele falando, eu quero fazer um mestrado em BH, mas eu não posso abrir mão do emprego. Eu usei todas as licenças prêmios acumuladas, todas as férias acumuladas, todos os dias que eu podia tirar acumulados, trabalhei sábado e domingo, mas eu viajava toda semana. Pegava o busão, Cometa, ia para BH, voltava meia-noite, chegava no Rio 6 da manhã, em casa tomava um banho, café triplo e ia trabalhar. Eu fiz isso 1 ano e meio, mais ou menos, terminei o mestrado. E aí eu peguei uma fase da Previdência que a gente teve, sei lá, em 1 ano, acho que a gente teve 4 ministros em 1 ano, uma fase bem complicada em que a gente fazia os trabalhos e os resultados não guiavam a política pública, era muito difícil.
até que culminou na adoção do fator previdenciário, que tem tempo isso, e a gente tinha feito todo um estudo mostrando que isso era uma tremenda bobagem, linkar o fator previdenciário à expectativa de vida. Enfim, e aí eu já estava pensando, talvez é o momento de fazer um doutorado. Eu podia ter feito doutorado na UFMG, mas eu já conhecia todo mundo, já tinha feito os cursos todos, era só adicionar 3 letras. E eu não queria adicionar 3 letrinhas, eu queria realmente fazer algo que adicionasse mais. E aí, enfim, durante o mestrado, teve um professor que veio dar uma aula, achei brilhante o que ele estava fazendo, ele estava em Princeton na época, e assim, de uma maneira totalmente inocente, quando eu olho para trás, eu apliquei para um trabalho, para uma conferência, que é a principal conferência de demografia, que acontece todo ano aqui nos Estados Unidos, e o trabalho foi aceito e eu ganhei viagem, ganhei tudo para ir. E fui, a conferência foi em Washington, eles te davam uma passagem adicional para você visitar uma outra universidade, e eu pedi uma passagem para Nova York, peguei o trem, fui para Princeton, era abril, abril aqui em New England, vocês estão vendo como é que é, né? Pode nevar, pode chover, pode fazer sol. E aí eu cheguei em Princeton, meados de abril, caiu uma neve, e eu pensei, isso é um teste para carioca, né? Porque, imagina. Enfim, eu fiz uma coisa que ninguém faz, que hoje em dia eu me dou conta, né? Mas aí vem a coisa da inocência, que eu acho que ajuda, né? Eu apliquei só para Princeton. Enfim, só apliquei para Princeton, porque era o lugar que eu queria ir. Eu visitei a Pensilvânia também, mas eu queria ir para Princeton. E aí, na casa da minha mãe tinha um equipamento que vocês não devem nem saber o que é, mas existia um negócio chamado fax, ligado ao telefone, tinha uma bobina atrás, aí o negócio tocava, tum, e saía a bobinazinha, era o fax recebendo, né? E aí, claro, né, para coroar, fez o apito, tinha uma bobina saindo, o papel acabou. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que era, eu só vi que era de Princeton. Eu disse, bom, ou eu vou, ou eles me rejeitaram. E aí eu liguei para lá, custou caro pra cacete. Eu disse, olha, o papel acabou, uma vergonha, assim. Eles mandaram de novo. E aí, quando eu li, eu recebi bolsa integral para ir e fiz as malas e fui, entendeu? E foi uma aventura difícil pra caramba. Acho que quem estuda fora... Na época, assim, não tinha não tinha essa comunidade que tem hoje aqui, né? Um brasileiro, quando chega aqui hoje, tem tanta coisa já para te abraçar, para te receber. Eu fui e, assim, eu realmente amo Princeton. Posso falar isso, né? Está gravando, enfim, deixa para lá. Se fosse eu, não poderia, mas Princeton pode. Assim, aquele doutorado realmente, acho que mudou a minha vida, abriu leques assim que eu nunca tinha imaginado. Eu trabalhei arduamente, fechei em 4 anos, e me lembro até hoje, o dia da minha defesa foi uma segunda-feira, no domingo, né, no dia anterior, o Brasil jogou a Copa do Mundo de 2002 e ganhou, né? E aí era aquela Copa na Coreia, sei lá, então a gente passou a noite inteira fazendo brigadeiro, pastel, não sei o quê, ver o jogo, o Brasil ganhou, agora eu vou para casa porque eu preciso treinar, que amanhã eu vou defender. E acho que foi a primeira vez que eu pensei assim, nossa, estou no lugar errado, porque eu fui andando para casa, não tinha uma pessoa buzinando, uma bandeira na rua, ninguém comemorando, eu disse, que horror isso aqui, né? Enfim, e aí no dia seguinte eu defendi a minha tese vestindo a camisa do Brasil. Naquela época eu podia vestir a camisa do Brasil, hoje eu nem visto, mas enfim. Então, todas as fotos da minha defesa do doutorado, eu estou vestindo a camisa do Brasil. Então, assim, é uma trajetória talvez errática, inesperada, que eu nunca planejei. Aliás, vocês são novos, ainda devem planejar. Eu já parei de planejar, meu lema de vida é Zeca Pagodinho. Eu deixo a vida levar e onde eu chegar, chegou. Não planejo mais, porque as melhores coisas que aconteceram na minha vida eu nunca planejei. E aí uma coisa levou a outra, mas é mais ou menos isso, da Tijuca, no Rio de Janeiro, até aqui, por enquanto. Caso da professora Márcia não planejar, deu tudo certo, né? Primeira... Não, muita coisa deu, só estou te contando que deu certo. Bom, uma coisa que ela omitiu humildemente é que, além de excelente acadêmica, ela também foi atleta de basquete, né? Então, conciliava não só as viagens entre Rio e Minas, mas também o esporte, que eu acho que é algo incrível, né? Eu acho que aí eu entendo como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo aqui também. Professora, você é conhecida internacionalmente pelo seu trabalho em saúde pública, principalmente demografia e doenças infecciosas, sendo a Amazônia um grande foco de estudo seu.
Você pode contar para a gente sobre algum dos principais trabalhos que você já desenvolveu e alguns dos que você desenvolve atualmente? Então, focando na Amazônia, minha primeira viagem para a Amazônia, eu estava fazendo o doutorado, foi em 1999. Eu primeiro fui para Porto Velho e de lá fui para um município chamado Machadinho do Oeste. E era assim, terra de Marlboro, literalmente, disputa de terra, tudo que você possa imaginar de coisa legal acontecendo ali. E desde então eu volto todo ano, às vezes mais de uma vez por ano. Na Amazônia, meu trabalho foca muito na malária e é uma dinâmica complexa porque envolve a questão do desmatamento, que muda todas as condições locais que acabam favorecendo o aumento da densidade vetorial do mosquito, a malária transmitida por um mosquito. A questão da mineração, que também, em sua grande maioria, é legal, e além de ter um impacto na malária, tem um impacto também na saúde da população indígena, tem um impacto na saúde geral, porque o garimpo é feito usando mercúrio. Não é um garimpo de ouro que você tem pepita, quase já não tem mais pepita na Amazônia. Então, é um garimpo aluvial e você precisa do mercúrio para juntar e fazer uma bolinha. E esse mercúrio fica na água. Então, contamina o peixe, contamina o ar, porque evapora, a gente come o peixe, contamina o humano. Então, ela vai até além da malária. E esse trabalho da malária acabou me levando a estudar também saúde infantil e desenvolvimento infantil, porque está tudo relacionado. A dengue, de certa forma, está entrando na Amazônia também, porque a maneira como as cidades estão crescendo é muito preocupante. Então, você pega, por exemplo, uma cidade como Manaus, de 85 para cá, mais de metade do crescimento foi em forma de favelas. Então, você acaba criando condições que você vai ter bolsões de saúde adversa, porque não tem infraestrutura, porque não tem os recursos. E muito do que eu faço envolve realmente pesquisa de campo. Eu uso os dados do Ministério, se vocês estavam aqui na sessão da saúde, aqueles dados que eu mencionei com o Adriano. Eu uso imagem de satélite, eu combino dados ecológicos, climáticos, com os dados de saúde, mas eu também faço muito pesquisa de campo. E eu acho que quem está na saúde pública, fazer pesquisa de campo é absolutamente fundamental, porque você não entende o que é saúde pública numa sala de aula. Você tem que ir a campo, você tem que ver o que funciona, o que não funciona, os desafios, como vencer esses desafios e, acima de tudo, ouvir a comunidade. Tem uma coisa que eu insisto muito com meus alunos aqui do outro lado do Rio, na Escola de Saúde Pública, é que um dos piores problemas que podem acontecer na saúde pública, principalmente vindo do norte para o sul, é você achar que você já tem as respostas. Infelizmente, isso não acontece. Só que até você ir num local, entender a dinâmica, entender um contexto e ouvir as pessoas, porque ninguém entende melhor o problema do que as pessoas que estão lá, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. E é por isso que muita coisa dá errado, né? Porque não é a medida certa para aquele local. E, ao fazer pesquisa de campo, a gente aprende muito. Além de atolar muito também com o carro, né, a gente aprende muito. Você aprende... eu acho que você aprende muito a saber escutar, a ser humilde, a parar de reclamar da vida. Eu acho que, assim, quem faz campo e não fica uma pessoa diferente, eu não sei o que a pessoa está fazendo, está visitando só. Então, eu acho que, assim, se você levar a sério esse trabalho... ele te muda, mas você também tem a chance de fazer uma transformação. E muito cedo, com esse trabalho na Amazônia e outros, eu tomei uma decisão que tudo que eu faço tem que ter uma relação com a política pública. E se eu estou fazendo aquilo é porque tem uma chance daquele resultado poder contribuir para a melhora da política pública, tendo a plena consciência que muitas vezes ninguém vai te ouvir. Vai levar tempo e você vai fazer de novo, mas todo mundo que está na saúde pública tem que ter uma certa resiliência e um poder de lidar com a frustração, porque a gente toma muita pancada, mas o que dá certo e a gente se agarra no positivo. Então, eu acho que esse contato com o campo ele é transformador, mas ele é absolutamente vital para a gente fazer algo que realmente tenha significado. Boa, eu acho que você mencionou vários pontos que eu queria trazer mais, então vou destrinchar algumas coisas. Você começou falando da importância dos determinantes sociais na saúde, né?
Por exemplo, na Amazônia você falou da mineração ilegal, dos incêndios, tem um artigo que você publicou na Nature trazendo atenção para esses problemas e como eles têm um impacto direto na saúde das populações que vivem lá. Então, eu queria entender um pouco mais assim do lado da política. Por que você acha que ainda é difícil incluir essa pauta em políticas públicas de saúde, se é um desafio que você enxerga, já enfrentou, e o que eles ainda poderiam fazer para combater essas desigualdades por trás da saúde, né? O que poderia ser feito hoje? Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco como que a gente chegou onde a gente está, né? Para saúde pública, para entender a Amazônia, seja qual for o tema, é importante a gente ver um pouco da história, né? Eu gosto muito de história e eu acho que ela permite que a gente entenda algumas das raízes dessas desigualdades, que muitas delas vêm lá da época do Dom Pedro. Está lá, é só você tentar ler e entender que elas estão lá, se perpetuando. Então, por exemplo, se a gente pega o contexto da Amazônia, a Amazônia teve vários ciclos de boom. Primeiro, a borracha múltiplas vezes, até chegar nessa coisa megalomaníaca que aconteceu durante a ditadura, durante o governo militar, de abrir a fronteira, né, cortar a Amazônia com estradas. Cada um desses modelos, ao longo do tempo, ele era baseado na exploração de recursos, mas uma exploração predatória, porque não leva em conta as necessidades locais, as demandas locais, a possibilidade de você melhorar as condições de vida locais. Então, fala-se muito no modelo de desenvolvimento da Amazônia, mas é um modelo de desenvolvimento completamente dissociado da população local e das demandas. Então, o que acontece durante o governo militar? Então, é um ideal de um chamado integração nacional, então se literalmente corta a Amazônia com estradas que não são nem um pouco planejadas para... tem alguns rios que são temporários, tem toda uma questão de relevo. Então, tem estradas que você faz o paveamento, aí destrói. A BR-364 era uma estrada que eu usava muito, porque eu comecei o trabalho em Rondônia. Eu não sei nem quantas vezes aquela estrada já foi pavimentada, e tem épocas que é pior do que a lua, né? Literalmente, você tem que andar muito devagar, porque é cheia de buraco. Está tendo a polêmica do BR-369 agora, quer dizer, essas coisas se perpetuam. E o problema disso é que foi criado aquela ideia que era o Novo Eldorado, né? Se vocês prestarem atenção na bandeira de Rondônia, que era um território, virou estado, é a coisa do Eldorado, é um negócio que vai assim, tem estrela no final, tem toda uma estratégia. E houve uma migração muito intensa, a promessa de terra, né? Aliás, a gente teve um presidente militar chamado Médici, que teve uma grande seca no Nordeste, em 72, e ele falou a famosa frase que ele ia dar terra sem homem para homens sem terra. Homens sem terra era o nordestino, que estava passando pelo sofrimento da seca, e a terra sem homem era a Amazônia. Então, daí você já vê o total, não só desconhecimento, mas ignorar o que existe. Não é uma terra sem homem, sem população, né? Porque não devia nem falar sem homem, mas era o que falou na época. Então, assim, esse contexto é importante porque esse modelo, entra governo, sai governo, ele continua sendo da mesma forma, é uma exploração predatória de recursos. O que aconteceu durante o último governo que a gente teve foi um pouco um relaxamento das medidas ambientais, e era quase um convite, venha e destrua. Então, a gente teve um recorde absoluto, um recorde de desmatamento, um recorde de garimpo ilegal. E se você pega o garimpo ilegal de 1985 até 2022, acho que 46% de todo o garimpo na Amazônia aconteceu somente entre 2018 e 2022, em 5 anos. Desde 85, 62% do garimpo na terra indígena aconteceu nesses 5 anos. Então, foi uma coisa extremamente acelerada, e um dos efeitos que todo mundo deve ter visto foi, em janeiro de 2023, a crise humanitária que surgiu entre os Yanomamis. E aquilo já vinha há muito tempo, porque uma criança não fica totalmente desnutrida, pele e osso, da noite para o dia.
e eram pedidos e pedidos ignorados para você atender essa população, e deu no que deu. Então, essa dinâmica que acontece, a gente ainda precisa realmente levar isso a sério. Esse ano tem a COP em Belém, que é um lugar muito estranho para ter a COP, né? Porque Belém é campeão de desmatamento, campeão de garimpo ilegal, está construindo a maior refinaria de ouro do mundo, então realmente não dá para entender, né? Tem um governador verde que de verde não tem nada, mas eu realmente não sei como é que vai ser essa COP. Eu acho que alguns eventos vão ter que ser em outro lugar, melhor fazer no Rio de Janeiro, que tem a capacidade mesmo. Mas eu acho que ou o Brasil faz uma COP totalmente disruptiva, que insere as vozes locais e sai desse modelo de assinar agreements, né? A última COP foi assinado um agreement para todo mundo fazer o que já tinha assinado um outro agreement. Isso virou um ciclo de agreements que não vai a lugar nenhum. Então, você tem a chance de fazer algo disruptivo, que esquece os agreements e traz soluções concretas, soluções da floresta, e elas existem. Se são escaláveis, é outra história. Pode não ser escalável direto, mas tem muita coisa boa que merece destaque e que é uma aula para muita gente que não conhece. A gente falou isso de manhã do SUS. A gente tem muita coisa boa que acontece na floresta e que, infelizmente, não ganha visibilidade. Então, assim, eu acho que são coisas dinâmicas. Eu acho que a gente ainda está muito longe de ter um modelo de desenvolvimento de verdade para a Amazônia, sair desse modelo de exploração. E acho que fica uma questão no ar, né, com essa busca por energias renováveis. Elas vão demandar alguns tipos de minerais e tem, tanto na Amazônia como alguns países da África, já começam a ter uma preocupação, porque você novamente precisa explorar esses minérios que vão garantir. Ou seja, tem sempre um trade-off nessa história, mas a gente tem que garantir que você não perpetue esse modelo predatório que a gente está vendo na Amazônia desde que as caravelas chegaram. E, professora, você tinha comentado também sobre o seu trabalho de campo, né, que é algo que você valoriza tanto e vê como uma parte fundamental da pesquisa em saúde pública. Para quem não sabe, a professora Márcia lidera todo ano um programa que traz alunos de Harvard para o Brasil e alunos brasileiros também, em que eles aprendem com as comunidades locais, tanto na Amazônia quanto no Nordeste, em Fortaleza. E eu sei que é um programa que muda vidas. Eu, infelizmente, não pude participar, mas eu tenho amigos próximos que participaram, tanto brasileiros quanto americanos, que, assim, foram profundamente transformados. E eu queria que você me contasse, já que eu não pude participar, momentos que tiveram, experiências que te marcaram, que talvez influenciaram até mesmo sua pesquisa, nesses programas em que você foi presencialmente para a Amazônia, para o Nordeste, e o que você trouxe disso para a sua profissão atual? Então, só para vocês entenderem, a gente faz esse programa, são 3 semanas em janeiro. Eu já fiz em várias cidades, eu nunca faço na mesma cidade 2 anos seguidos, mas a gente já fez em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus. E essas 3 semanas praticamente não tem aula, só tem 10 aulas, às vezes só 8. Uma aula do SUS, que tem que ter, uma aula da atenção primária, tem sempre uma aula de história, explica muita coisa sobre a carga atual de doenças. A gente fala um pouco sobre essa transição epidemiológica e demográfica no Brasil. E geralmente eu seleciono 5 temas que a gente vai abordar mais especificamente. A gente fez em Manaus ano passado, primeira vez que eu consegui fazer o curso na Amazônia. Foi malária, obviamente, saúde materna, sistemas de saúde, nutrição, e estou esquecendo outro, daqui a pouco eu lembro. E aí, o que acontece? A gente tem aulas pela parte da manhã, na primeira semana, e a parte da tarde é campo. Então, a gente visita, eu sempre levo os alunos numa unidade de saúde, às vezes num hospital de referência de doenças infecciosas. A gente sempre visita uma área de favela, e a gente visita projetos holísticos que acontecem nas cidades para as pessoas verem a criatividade e as coisas que dão certo que estão acontecendo. Em Fortaleza, esse ano, a gente visita um projeto maravilhoso de saúde mental comunitária, que é localizado na maior favela de Fortaleza, chamada Pirambu. Um projeto lindo.
nada medicamentoso, né? O que vai totalmente contra a psiquiatria atual. Então, é um pouco eles entenderem essas experiências. Na Amazonas, em Manaus, a gente levou todo mundo no INPA, que é uma fundação governamental, levou na Fiocruz, que é uma fundação governamental, e literalmente eles ficam de queixo caído, vendo, além de ficar totalmente loucos com o SUS. E geralmente alguém tem pelo menos uma dor de barriga e são atendidos de graça, amigo sem teve problema. E ficam também impressionados como é que isso está acontecendo. E aí o que eu faço a partir da segunda semana é dividir são 30 alunos, 15 de Harvard, 15 do Brasil, que vem do Brasil inteiro. Agora o curso já está famoso, então a gente tem quase 100 aplicações por ano só para 15 vagas. Então eu formo 5 grupos, cada grupo tem 3 alunos do Brasil, 3 alunos de Harvard, e eles trabalham nesses temas específicos. E é muito bacana porque, por exemplo, quem trabalhou com malária, eu levei no município perto de Manaus para ver como faz o controle vetorial, borrefação domiciliar, como é que faz a testagem. A gente foi numa comunidade ribeirinha de barco e, por acaso, tinha uma pessoa com febre. Então, eu levei o grupo inteiro, fomos na casa, fizemos a lâmina também do resto da família, tinha um infectado também sem sintoma. A lâmina veio para o laboratório, fez lá a preparação, a gente viu, era Vivax, voltamos lá, demos o remédio, eles viram o processo inteiro e não acreditavam que tudo aquilo era de graça. Então, assim, cada grupo faz visitas específicas e antes do curso eu converso muito com a Secretaria Estadual ou Municipal e a gente tem perguntas específicas que seria importante abordar para ajudar localmente. Então, a gente trabalha num problema e oferece com eles participam das discussões também, e a gente entrega isso como uma devolutiva para o governo local. E vários desses projetos, várias dessas ideias foram implementadas. Então, o curso em Manaus, 3 das ideias foram implementadas. Esse ano, em Fortaleza, 2 estão sendo implementadas agora. Em Fortaleza, um Temeroropush. E eu tenho pelo menos uma aluna que vai voltar agora no verão e eu consegui um financiamento para a gente fazer um projeto de sorologia de Oropush. O Oropush está aumentando de novo e a gente ainda tem muitas perguntas e eu espero que a gente consiga algumas respostas. Então, é transformador mesmo. Eu digo sempre no primeiro dia de aula, daqui a 3 semanas, ou vocês ficam na saúde pública ou vocês desistem. Até hoje, só 2 desistiram. Então, eu acho que está bom, né? Agora o sucesso está muito bom. Eu imagino assim, o quanto é transformador para alguém que às vezes só escutou sobre a Amazônia, só é uma floresta, só tem índio, até mesmo para brasileiros que nunca foram na região, poder ver de perto, né, a atuação do SUS, de agentes locais. Então, sem dúvidas, é uma experiência fantástica. Você também comentou que não tem como melhorar a Amazônia sem envolver quem vive lá, né? Incluindo, né, lideranças indígenas, agentes de saúde locais, pesquisadores locais. Mas existe ainda pessoas e instituições que acham que você pode vir de fora e fazer o que você quiser. Então, eu queria entender de você, professora, quais foram grandes aprendizados que você teve atuando diretamente com pessoas que já vêm trabalhando na região e o que você vê de erros mais comuns quando tentam vir de fora trazer uma solução para a Amazônia. Olha, tem muita coisa que pode dar errado. Eu vou dar um exemplo muito simples relacionado à malária. Houve uma remessa de mosquiteiro, por exemplo, mas é um mosquiteiro para um tipo de cama que não é adaptado para o tipo de moradia na Amazônia. Então, teve gente botando mosquiteiro na janela, enfim. Então, assim, é um desperdício, as pessoas precisam daquele insumo, mas você tem um insumo errado que não tem como você pendurar aquilo. Ou você ir numa área de assentamento e você traz o mosquiteiro de cama e todo mundo dorme na rede, que é outro tipo de mosquiteiro que é adaptado para a rede. Então, esse é um clássico. Ou seja, você nunca foi lá, você não sabe como o mosquiteiro vai ser usado e você manda o que você tem. Típico, né? Uma coisa que eu passei a fazer muito mais intensamente é o seguinte, quando eu comecei na Escola de Saúde Pública aqui, em 2006, Brasil nem se falava.
Aliás, todo mundo achava que o brasileiro fala espanhol, que me irrita profundamente. E hoje em dia não tem ano que não tenha pelo menos uma tese sobre o Brasil. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? Botar o Brasil no mapa. E muita gente vem na minha sala, o clássico foi durante o Zika, epidemia do Zika. Tinha gente que vinha na minha sala, eu estou precisando de amostra. Eu disse assim, você quer um colaborador? Não, só quero amostra. Eu disse, não ajudo. Então, eu virei assim um carrasco ali, porque se eu puder ter um filtro do que vai ser feito e tentar filtrar a bobagem, eu vou fazer. Eu não vou conseguir filtrar tudo. Mas eu acho que isso é importante também. No momento que você diz não para um colega, eu fazia isso, não era nem tenure faculty. Eu sou um milagre ter tido tenure aqui nesse lugar. Mas, enfim, eu acho que é importante, porque você não pode se render ao sistema. É difícil, é muito difícil. Eu confesso que é difícil. Acho que tem que ter uma certa personalidade para você fazer isso. Mas eu acho que eu tenho esse papel também. É o meu país. Eu trabalho 100% no Brasil. E se alguém quer fazer isso que o Julio Franca, que foi dean da escola, chamava de ciência de paraquedas. Você chega lá, pum, de paraquedas, faz uma bobagem, vai embora e ficou por isso mesmo. Então, assim, o que eu puder evitar, eu evito. Então, acho que é um papel importante também. Mas é difícil. Tem muita bobagem sendo feita. Obrigada, professora. E agora eu queria passar para um tema que reflete o título do painel, né? Brasil em Harvard e Harvard no Brasil. Eu acho que isso conversa muito com a sua trajetória, com todos esses projetos que você faz no Brasil, aulas que você dá aqui sobre temas relacionados à Amazônia, mas também em posições de liderança institucional, né? Como diretora do Programa de Estudos Brasileiros, do Centro de Estudos Latino-Americanos e até como advisor da Brazil Conference. Então, eu queria saber, assim, já que você tem tanta experiência trabalhando no Brasil a partir da perspectiva do exterior, quais são as vantagens e os desafios de fazer isso? E como você enxerga o papel dos pesquisadores brasileiros que estão fora hoje em se manterem conectados com o país, mesmo que talvez o tema de pesquisa não seja tão diretamente relacionado como é o seu caso? Então, eu acho que a gente tem que se lembrar quais são as nossas raízes, de onde a gente veio. Eu falei no começo, eu sempre estudei em colégio público, eu sou fruto da educação pública, e eu não acho que não é que seja a minha obrigação, mas é um compromisso que eu tenho. Enfim, eu trabalho com um tema que você pode fazer tanto, você pode contribuir tanto para a política pública, então eu prefiro contribuir com a política pública no meu país, que é o país que me permitiu ter essa educação, e é o país que eu me identifico. Eu trabalhei na Tanzânia há 7 anos. E é uma cultura diferente, e eu tenho um termômetro, pode ser maluquice, mas eu quero, por exemplo, eu pego o jornal, todo jornal tem cartoon, né? Piadinha. E eu não entendia a piada da Tanzânia, eu achava machista, não sei o que, eu não conseguia entender. E em 7 anos, teve um dia que eu abri, eu entendi, eu disse, agora eu entendi a cultura. Foi pelo cartoon, agora eu já sei como é que é, mas aí eu fui embora. Então, assim, essa experiência foi importante, mas em algum momento eu decidi, chega, eu quero que a minha pesquisa seja 100% no Brasil. Então, foi uma decisão pessoal. As vantagens é isso, é a minha cultura, eu entendo e eu acho que eu tenho que dar uma contribuição. Se eu, através da educação, conseguir ter toda essa experiência, esse conjunto de habilidades que eu posso dar uma contribuição, eu prefiro dar para o meu país. E eu tenho família lá, enfim, eu sei que o que eu estiver fazendo vai contribuir para eles também. Assim, é uma coisa que nem todo mundo concorda comigo, mas eu tenho muito problema quando eu vejo brasileiros que moram aqui e só falam mal do Brasil e não trabalham no Brasil e não contribuem para o Brasil, sabe? Eu acho isso tão leviano, porque provavelmente eles também se beneficiaram do sistema educacional brasileiro. E criticar é muito fácil, né? Criticar é facinho, qualquer um critica. Mas você tentar ser construtivo para, de alguma forma, usar suas habilidades, o seu treinamento para mudar essa situação, ainda que você saiba que nem sempre você vai conseguir fazer isso. Mas tentar dar uma ajuda, eu acho que é fundamental. E, sinceramente, se todo brasileiro que mora fora do Brasil tomasse essa decisão de diminuir a distância, eu acho que eu passo 4 meses por ano no Brasil, às vezes mais, mas trabalhasse pro Brasil, com o Brasil, eu acho que ninguém segurava a gente, porque tem muita gente fora. E aí, toda vez que me perguntam essa coisa de fuga de cérebros, eu digo, depende.
Eu acho que a gente tem fuga de cérebros, mas se os cérebros estivessem trabalhando para o Brasil, nem tanto é fuga, porque você tenta pegar o melhor dos dois mundos. Então, assim, eu admito, eu sou muito crítica nesse sentido, mas enfim, é como eu penso. E, professora, eu acho que aqui na audiência devem ter muitas pessoas que são estudantes ou professores que querem fazer como a senhora e aproximar o Brasil da realidade ou da pesquisa deles. E você falou que em Harvard até então não tinha, né? Não existiam estudantes trabalhando sobre o Brasil na Faculdade de Saúde Pública, imagino que em outros departamentos também não. Então, como foi para você incluir o Brasil nessas pautas, fazer o Centro de Estudos Brasileiros crescer tanto aqui na universidade, e que dica que você pode dar para pessoas, estudantes, professores que querem gerar esse tipo de articulação nos espaços que eles ocupam? Então, em 2006, eu acho que tinha 3 professores brasileiros aqui, eu, Mangabeira no Direito, e um menino da Kennedy School que saiu, não conseguiu tênio. Hoje, eu acho que a gente tem 17, todas as escolas de Harvard têm um professor brasileiro, todas. Faltava Dental School e agora a gente também tem. No momento que você tem um brasileiro, os brasileiros olham para você. Então, por exemplo, a gente agora tem uma professora na Business School, é recente. Já tem gente vindo do Brasil procurando por ela. Então, aquilo passa a ser uma possibilidade para o brasileiro, porque tem uma pessoa lá. Eu acho que, de certa forma, foi muito bom, porque em 2006, quando eu comecei aqui, também abriu um escritório em São Paulo, do David Rockefeller Center for Latin American Studies. E isso foi fundamental para facilitar, diminuir essa distância entre Brasil e Harvard. E, aos poucos, com colaborações principalmente do Cláudio Haddad, do Jorge Paulo Lema e da Fundação Lema, a gente conseguiu desenvolver pesquisa e montar essa ponte, digamos assim. Então, a gente levava professores daqui para o Brasil, que descobriam grupos de trabalho com quem eles podiam colaborar. Mais recentemente, a gente passou a ter mais bolsa também para alunos, né? Então, a gente tem as bolsas de Harvard, tem as bolsas da Fundação Lema, e agora a gente também tem as bolsas da Fundação Maria Emília, que estão aqui. Isso faz diferença, né? Porque eu me lembro que logo no começo a gente fazia eventos e aplicar para cá não era nem uma possibilidade. Esse é um problema que a gente tem. Eu digo a gente porque eu já fiz isso muitas vezes. Você se derrota antes de começar a jogar, né? Isso é péssimo. A gente é tão bom quanto qualquer um. A gente só nasceu no hemisfério sul, não tem problema não. A gente, às vezes, é até melhor. Então, você tem que tentar, né? E aí eu acho que isso começou a abrir uma janela de oportunidade que as pessoas nunca tiveram. Então, começou a ter todos esses esforços paralelos, até que, depois de muita conversa, por exemplo, a gente conseguiu ter, está na 10ª edição agora, o Lehman Brasil Research Fund. Foi a primeira vez que o Jorge Paulo concordou em dar uma verba para pagar pesquisa. E, com isso, em 10 anos, a gente teve já, acho que, 70 projetos aprovados, mais de 30 universidades brasileiras que começaram a colaborar com, acho que, todas as escolas aqui, e pesquisadores que jamais imaginaram trabalhar no Brasil, jamais imaginaram montar uma colaboração, abriu essa chance. Então, hoje, se você falar assim, vamos juntar numa sala brasileiros ou quem trabalha no Brasil. Quando eu comecei, acho que eu usava uma mão só para contar. Hoje, vai encher uma sala. Isso é muito bom, porque a gente botou o Brasil no mapa. Então, assim, não é um esforço só meu. Eu acho que, de certa forma, eu tive sorte de tudo isso estar acontecendo ao mesmo tempo. Depois que eu assumi o Brasil Studies Program, a gente também criou meio que uma revolução para fazer eventos diferentes, né? Então, a gente trouxe o G20 Favelas, a gente trouxe os afetados pela barragem de Brumadinho, a gente fez um da mineração também. Enfim, então a gente começou a trazer problemas brasileiros e vozes do Brasil que normalmente não vinham para Harvard. E eu acho que tudo isso ajuda. Então, hoje em dia, se você perguntar como é o ecossistema Harvard Brasil, ele é absolutamente maravilhoso. Então, quem começa hoje está feliz, mas é importante também se lembrar como é que era. Estou aqui há 19 anos, né? Muita coisa mudou. E ainda vai mudar mais. Eu tenho certeza que ainda vai ficar melhor.
Então, o segredo é pedir para o pessoal da sala ao lado dinheiro para financiar quem está aqui. É ótimo, exatamente. Professora, eu acho que algo muito marcante na sua trajetória é também que você sempre tenta ultrapassar os muros da academia e garantir que a pesquisa que você faz, o trabalho que você faz, tem impacto concreto na vida das pessoas, né? E muitas vezes isso atravessa a política. Então, você é colunista da Folha, você trabalha diretamente com o Ministério da Saúde, e eu queria saber como foi para você chegar nesses espaços. Eu sei que muitos pesquisadores acabam, às vezes, se fechando. Se foi algo natural, dada a sua alta posição aqui na universidade, ou se foi algo que exigiu certo esforço pessoal. Como foi isso? Então, eu acho... pitou, mas a gente tem mais tempo, né? Eu acho que assim, a situação demanda a gente fazer isso, né? Então, quando a pandemia chegou, com tudo que estava acontecendo, acho que muita gente de muitas áreas diferentes começou a se juntar para tentar trazer alguma luz no caos que estava acontecendo. E eu confesso que essa coisa de quando o mundo fechou, né, 13 de março, eu acho, que a gente começou a trabalhar de casa, isso foi uma fase muito complicada, né? Durante a mesma época, meu pai ficou doente, então era um negócio assim alucinante. E eu produzi muita coisa. Na verdade, ainda tem coisa de Covid que a gente tem trabalhando, e eu cheguei à conclusão que assim era tanta bobagem sendo falada que a gente tinha que dar a cara a tapa, não tinha como ficar calado. E eu fui muito ativa durante a pandemia. É bem complicado, porque assim, quem nunca trabalhou com jornalista, tem jornalista e jornalista. Às vezes é difícil. E aí chegou um ponto que eu parecia uma professora primária dando entrevista, porque eu mandava o cara repetir tudinho para saber se entendeu. Parecia louca. Mas às vezes você tem que fazer isso. Então é difícil, às vezes é exaustivo, mas eu acho que era importante, muita gente boa no Brasil fez isso, se expôs. E eu já achava, antes da pandemia, que essa coisa de você ter um escritório bacana e publicar paper não chega. Porque se você não conversa com a comunidade, se você não faz... Isso vem também do trabalho de campo, eu acho. Se você não faz aquele resultado chegar de uma forma mais acessível, sem jargões, para quem são as pessoas que precisam daquele resultado, então você não está fazendo nada, né? Não dá mais para você ser esse modelinho. Publicou, teve tenure, tal, aposentou. Então, eu já tinha essa ideia antes, mas durante a pandemia, aí eu realmente dei a cara a tapa e aí isso, acho que, enfim, eu continuo fazendo isso, eu continuo escrevendo para a Folha, eu continuo engajando com outros grupos e traduzindo conhecimento da melhor maneira que eu posso. Ainda tem muita coisa a ser feita, mas fácil não é, não. É bem complicado. Professora, você pode comentar um pouco mais sobre esse ponto, a sua atuação na pandemia, né, indo contra o negacionismo, tentando promover soluções baseadas em evidências? Quais foram alguns desafios que você encontrou naquele momento e o que vocês puderam fazer pelo país? Olha, eu acho que teve coisas importantes. Por exemplo, tem alguns trabalhos que a gente fez aqui que fazem parte do documento da CPI que houve, da Covid. Eu, logo no começo, eu trabalhei direto com 3 secretarias, Rio, Fortaleza e Brasília, fazendo estimativas de quando ia acabar leito de UTI. E, pelo menos em Fortaleza, teve uma expansão dos leitos, que era em função desses dados que a gente estava fazendo. Então, teve esse trabalho direto no começo, depois que explodiu, enfim. Mas a gente trabalhou um pouco também em questões de mobilidade, porque o Ceará teve um lockdown de verdade e eles tinham dados muito bons de mobilidade que a gente tentou usar. Então, acho que uma coisa que deu certo é essa interação logo no começo. E eu, assim, apesar de tudo que estava acontecendo no Ministério, tinha gente muito boa no Ministério, que era a Resistência. Então, eu trabalhei muito com a Resistência, tem muita coisa que eu fiz que não foi publicado, ninguém sabe que foi eu que fiz, mas apareceu em algum lugar e era esse trabalho direto com o Ministério, que também é importante.
que isso também mostra uma outra coisa. Se você só quiser fazer o trabalho para publicar, você não vai conseguir fazer isso. Porque muita coisa que eu fiz nem tem meu nome lá. Mas é a missão, digamos assim, é uma questão de missão. E os desafios, assim, eu acho que o fato de eu estar aqui me deu um certo escudo de proteção, digamos assim, porque muito brasileiro em Universidade Federal virou, né, o alvo das críticas e muita gente realmente recebeu ameaça. Eu nunca recebi ameaça, eu recebi alguns e-mails mal educados com artigos fortes, eu reconheço que são fortes, que eu escrevi na Folha, mas nunca recebi nenhuma ameaça. A Fernanda já está me falando aqui que eu tenho poucos minutos, mas a gente começou bem tarde, então eu vou pedir licença para algumas perguntas que eu acho que a gente tem que fazer. Passando para os dias de hoje, os Estados Unidos estão passando por uma situação super desafiadora na ciência, né? E na saúde pública no geral. O país foi retirado da OMS, teve muito financiamento que foi cortado para agências essenciais, para universidades, inclusive a Faculdade de Saúde Pública de Harvard é uma das mais afetadas, né, porque grande parte do financiamento vem do governo federal. E hoje tem um secretário da Saúde que é contra vacinas. Então, já que você teve um papel tão ativo no Brasil, quando a gente estava passando por esse momento delicado, o que você acha que os Estados Unidos pode aprender com você, com pensadores que tiveram esse papel no Brasil nos dias de hoje? Eu acho que é uma situação bem mais complicada, para te falar a verdade, porque eu acho que tem muita gente efetivamente sendo perseguida aqui, principalmente quem não é cidadão, e gente que alunos tendo visto revogado. Então, é uma maneira de agir que tolhe a liberdade. É muito arriscado, então tem muita gente ficando calada por medo mesmo. E eu acho que isso é uma estratégia, né? Acho que o mundo voltou à época do mundo pré-Segunda Guerra, que não era muito boa, mas parece que é isso que a gente está vivendo. Então, eu não sei se dá para aprender com o que a gente fez na pandemia, porque é outro nível, é uma distopia que eu jamais imaginei viver na minha vida. E eu não sei se... Eu acho que ninguém está preparado, ninguém sabe direito como é a resposta. Então, eu não acho que a pandemia preparou a gente para isso. Sinceramente, não acho. E o que você acha que, talvez não pesquisadores, mas instituições como Harvard poderiam fazer? É uma situação difícil. Estão vendo. Por enquanto, não está acontecendo nada. Eu acho que a única instituição aqui nos Estados Unidos que está sendo muito vocal é Princeton. Que o presidente escreveu um editorial muito forte para o New York Times, tem sido muito vocal contra, mas acho que ele é um dos únicos, porque Harvard tem 9 bilhões de federal funding que estão sendo investigados, então, novamente, é o medo de você falar alguma coisa. O que é péssimo, né? Porque se o medo significa que você vai abrir mão e ceder em tudo, eu realmente não sei onde a gente vai parar, porque você começa a perder o sentido do que é uma universidade. Eu não sei o que a gente vai chamar isso. Então, é complicado. Eu acho que é extremamente desafiador, mas tem muita pesquisa que pode ser feita também sem financiamento, então não quer dizer que... acho que a gente tem que manter otimista também e continuar fazendo o nosso trabalho. Eu sei que a gente tem que finalizar o painel, então queria fazer uma última pergunta para você. Professora, que mensagem que você deixa para pessoas que têm esse desejo de atuar com a saúde pública ou então que querem conectar o Brasil com as suas universidades, muitas vezes no exterior, e produzir conhecimento com propósito, como você faz? Então, eu acho que eu não sou muito boa para esse negócio de mensagem, ninguém nunca me deu mensagem, mas eu acho que é assim, eu acho que é importante você fazer algo que você ame, tudo que eu faço eu realmente gosto, porque se eu não gostar, não vai sair legal. Então, você tem que fazer algo que você ame, que você veja que tem um propósito, e você não se esquecer quais são suas raízes. E aí, tentar melhorar essa situação. É assim que eu funciono. Pode ter um conselho melhor, mas eu só posso te dar esse. É o que funcionou para você, funciona para mim também. Bom, então, eu queria só finalizar dizendo que assim, você é uma grande inspiração, de verdade. Eu acho que a gente ouve muito que ciência e política são mundos separados, mas no seu trabalho a gente vê que é impossível separá-los. Então,
Então, muito obrigada por nos mostrar que pesquisa pode ser um instrumento de transformação e que é possível ocupar espaços como Harvard e continuar sendo brasileira. Muito obrigada. Obrigada a você.